Quais alimentos que, quando você fala assim, ó, isso aqui é encrenca total, porque você falou da dieta mediterrânea, mas, assim, o que a gente deveria olhar para dizer, cara, isso aqui a gente tem realmente que cuidar? Dá para eleger, tipo, umas 4 ou 5, assim? Dá. Eu vou começar pelo pior, que não é um alimento. Quer dizer, é um alimento, mas ele é de bebê. Por incrível que pareça, a parte mais difícil é álcool, bebida alcoólica. Por conta de toda a parte de metabolização, né, do álcool, que precisa de um fígado que funcione bem, né? A gente não consegue metabolizar o álcool, ele fica ali só fervendo dentro do nosso corpo, a gente não consegue eliminar, e aí a gente gera uma inflamação muito grande com ele. Então, ele é o principal alimento. Por que que eu falo? Porque ele é o mais difícil de tirar. Perfeito. Assim, porque... Sem chance. Então, sem chance. Na verdade, se eu posso falar, a pessoa pergunta pra mim, Ju, o que eu preciso eliminar da minha vida? Eu falo o álcool. Mas nem um vinhozinho. É sempre assim, né? Exatamente. Foi com o dedo na ferida, né? Foi. O vinho tem resveratrol, O suco de uva também tem, né? Por que o álcool é tão monstro assim, cara? Eu tô perguntando pra você porque eu sei que você é zero álcool, né? Eu sou zero álcool. Eu não bebo álcool desde 2011. Porque não tem níveis reconhecidos seguros para que haja um sentido. A gente tem mecanismos de degradação dele, mas são mecanismos simples, como se fosse de metabolização de açúcar. O problema é que até ele ser metabolizado, o estrago que ele faz, a metilação que ele exige, ele tira muitos dos nossos dos reagentes que a gente tem detoxificantes. Então ele tem uma capacidade muito grande de zerar, e daí sobra o que para o que você mesmo produz dentro do teu intestino pela tua flora intestinal. A gente já precisa do fígado para ele funcionar detoxificando esses restos. E a gente vai lá e coloca uma carga de algo refinado, tóxico, né? E o interessante é que, assim, por que é tão quisto o dito do álcool? Porque ele faz um abrandamento das atividades neuronais. Ao mesmo tempo que ele também inibe os inibidores. Então a pessoa fica desinibida. Ficando desinibida, às vezes ele vê ali uma oportunidade dele ser uma pessoa mais social, aquela coisa toda por limitações. Só que a pessoa, ao invés de trabalhar nas próprias limitações, nas crenças limitantes, ela vai e encara no álcool esse gatilho, porque é mais fácil, né? Só que vem dependência, vem as enzimas, vem a toxicidade, vem as inflamações, e daí você tem que lidar com isso, né? Então tem que pesar. Tem que pesar. Eu vi uma questão interessante sobre o álcool. Eu passei a minha vida inteira ouvindo que o álcool corta o efeito de medicamentos. E quando eu tive aula de fármaco na universidade, a professora estava explicando que não é bem assim, que às vezes ele acelera o processo de algumas medicações, o que as torna. Porque imagina assim, né? Meu corpo tem a capacidade de metabolizar, sei lá, 1000 miligramas de paracetamol por dia. E eu vou fazer isso ao longo de 24 horas, metabolizando um pouquinho a cada hora e tal. De repente você hiperconcentra um negócio lá, o fígado não aguenta, ele toma uma cacetada. E outros, a professora explicava essa coisa da farmacodinâmica, farmacocinética e tal, e ela disse assim, se o fígado tiver que optar entre fazer a saída do álcool do teu corpo, que é uma coisa extremamente agressiva, e fazer a metabolização de uma medicação X, que para ele não é tão importante, ele vai priorizar o álcool. E aí, parceiro, você com a medicação, porque daí o que você está fazendo? Na tua cabeça, não tem problema nenhum, daqui a pouco eu tomo a segunda dose, a terceira dose. Não. Então, a medicação, o medicamento, né, de uma forma geral, ele tem uma dose chamada segura, mas é considerando que o seu fígado está funcionando, tio. Entendeu? Então, quando eu falo do paracetamol, tem gente que fica brava, porque esses dias, inclusive, teve um farmacêutico que me mandou um textão desse tamanho, porque a gente tem intolerância, porque... Eu falei, cara, paracetamol já está demonstrado de maneira muito óbvia que uma pessoa que não tem bom funcionamento hepático e que está usando, mesmo nas chamadas doses seguras, ele vai ter problema. Exatamente. Ele vai ter problema. Então,
para de tomar álcool e achar que você está mudando o mundo para melhor, cabeção. Tem mais algum alimento que possa entrar nessa lista? Então, daí a gente pensa na questão da modulação intestinal, né? Porque daí todos os alimentos que vão trazer uma possibilidade de permeabilidade intestinal, a gente tem que eliminar. Então, O que é permeabilidade intestinal? o que é permeabilidade intestinal? Digamos que o nosso intestino, ele é um cano, né? E nesse cano, a gente tem em volta, na parte de dentro dele, tem uma camada de muco. Conforme a inflamação, as nossas próprias células imunes, elas vão degradando esse muco por conta de realmente uma reação inflamatória que os alimentos vão fazer. Má digestão, enfim, né? Porque assim que a gente começa a comer muitos alimentos inflamatórios, o nosso corpo não dá conta e isso chega íntegro no nosso intestino. E isso que prejudica. Então, as nossas células imunes vão destruindo essas camadinhas e daí o nosso cano fica parecendo um cano furado. Peneira, né? Uma peneirinha, exatamente. Então, o que é para ficar dentro do intestino vai para a nossa rede sanguínea. Aí causou O a contrário confusão. também, né? O contrário também, exatamente. Aliás, leak gut, que é o termo, o nome que se dá é intestino gotejante, né? Para dentro e para fora. Pra né? dentro Goteja e pra fora. dentro e pra fora. Eu falo assim para os pacientes, mas o que é esse leaky gut? Porque parece que é só mais um termo americanizado e tal. E assim, para dar o real valor, tá entrando coisa que não deveria, tá saindo coisa que não deveria. Eu falo, imagine você fazer cocô de proteína e entrar cocô no teu sangue. Pronto. É horrível. Você não vai querer isso. Porque vai chegar na sua cabeça. Exatamente. Simples assim. E tem uma frase que eu gosto muito do Murilo, né? Que o intestino, ele é fofoqueiro. Então, o que acontece no intestino, não fica só no intestino. Ele vai avisar para todo mundo. A gente sempre falou muito sobre a conexão intestino-cérebro, né? Mas tem conexão intestino-fígado, intestino-sistema geniturinário, né? Então, tem conexão do nosso intestino com tudo. Se ele tá enfesado, a gente fica enfesado completamente, né? Então, voltando para a questão alimentar, Uma piada agora. uma das proteínas mais difíceis da gente digerir é a gliadina, né? Então, a gliadina vem do glúten. Uma vez que você não digere o glúten, ele vai causar inflamação. Então, pensando nessa paciente que ela veio já, né, com um monte de queixa, ela tem permeabilidade intestinal e sim, ela tem dificuldade de fazer metabolização do glúten. Então, a gente tem que fazer pelo menos a eliminação por um tempo para que realmente ela consiga deixar esse intestino quietinho. E aí, sim, quem sabe voltar a comer, não todo dia, né? Entendeu? Porque o indivíduo, ele vem comendo... Recado para alguém específico? Porque assim, a pessoa, ela vem comendo glúten o dia todo, cara. Ela toma café da manhã, tem pão. Aí o lanchinho, aí vamos comer uma bolachinha. Aí, na hora do almoço, que vontade de uma macarronada, né? Trigo. Trigo de novo. Aí à tarde não tenho tempo, vou comer mais uma bolachinha. Trigo. Bolinho. Bolinho, boa. Trigo. Bolinho, trigo. E aí à noite vou fazer uma sopa, mas aí eu não consigo fazer uma sopa sem macarrão. Ou come pizza. Trigo. Né? Trigo também. Então, gente, o corpo não dá conta, né, de tanto trigo assim. Então, realmente, a gente tem que dar uma acalmada e aí depois colocar, lógico, se a pessoa não tem uma sensibilidade, né, ao glúten ou doença celíaca, óbvio, daí sim ela pode consumir de vez em quando, não tem problema. Então, é um alimento que a gente tem que tomar cuidado.